A maioria das pessoas acha que investir em fundos de fundos, que são aqueles fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários, é perda de tempo. Por isso que nesse vídeo eu vou dizer que eu sou do contra e eu vou mostrar por que eu não concordo com isso. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e a primeira coisa que eu quero te falar é o que é um FOF. Um FOF, ele é um tipo de fundo imobiliário, é um dos setores ali dos fundos imobiliários que vai investir em outros fundos imobiliários. Então, digamos que ao invés de ter imóveis por trás daquele fundo imobiliário ali, vai ter cotas de vários outros fundos imobiliários. É como se o fundo falasse assim, olha, a gente vai investir para você nos principais fundos imobiliários aqui que a gente acha interessante. E aí, desse jeito, você consegue investir ao mesmo tempo em vários fundos imobiliários com um único fundo. Beleza, Mário, mas como é que eu faço para escolher um bom fundo de fundo, um bom FOF aí? Eu gosto de olhar para três coisas assim de modo bem geral, tá? E o restante de forma bem específica, igual aos outros fundos imobiliários. A primeira é para a estratégia daquele fundo de fundos. Por quê? Porque vai ter fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários só para que ele viu ali que está caindo e ele espera que aquele fundo ali no futuro as cotas dele vão subir, então ele vai lá e investe. Quando subir, ele vende e repassa esse valor dessa venda para os investidores. E tem fundos de fundos que vão pegar e vão fazer um pouquinho diferente. Eles vão investir em bons fundos imobiliários ali, que estão sempre pagando bons dividendos e vai pegar esses dividendos e repassar para os investidores. Então, entender essa estratégia da gestão daquele FOF é muito importante, porque isso diferencia muito. Às vezes a gente vê que um FOF pagou mais, só que ele é mais arriscado, ele compra na baixa para vender na alta. E aí, se a economia fica mal durante, sei lá, 1 ano, 2, aquele fundo imobiliário apanha muito e paga poucos dividendos. Principalmente porque em momentos de crise, está tudo caindo ali. Se ele vender, ele sai no prejuízo. Como é que ele vai pagar bons rendimentos? Por exemplo, aqui ó, a gente tem a carteira do BCFF11, um dos principais, mais famosos fundos de fundos. Ele tem, em média, 52 fundos imobiliários dentro da carteira dele. Mas quais que são os 20 aqui principais? Ó, top 20 investimentos da carteira. Ele tem aqui todos esses fundos imobiliários. Inclusive, ele investe diretamente em CRIs, ou seja, ele investe em CRIs. Por que, Mari, que ele está investindo em CRI? Ele não é um fundo de fundo? Por que ele está investindo em CRIs? Justamente porque ele é um fundo imobiliário que foca mais naquele ganho de capital, que é comprar barato, vender caro, e em momento da crise ali ele sofreu bastante. Então o que aconteceu? Para mitigar isso daí, para ficar mais ou menos a mesma coisa, ele foi lá e investiu em CRIs, colocou um percentual ali para ter um ganho maior. E ele ainda mostra aqui no cantinho, ó, estratégia, ter quase 70% aqui focado em renda e 32% aqui focado em ganho de capital, que é vender com lucro. Mari, quando que vale a pena investir em fundos de fundos? Vale a pena ter uma carteira de investimentos apenas com os FOFs? Para eu te responder essa pergunta, eu vou te mostrar aqui tanto as vantagens quanto as desvantagens de investir em um fundo de fundo. E aí depois eu vou te mostrar uma carteirinha aqui, uma simulação que eu fiz com uma carteira só de fundos e com uma carteira diversificada ali com fundos de setores diferentes para mostrar a diferença para vocês. Então vamos lá, quais que são as vantagens de investir nos FOFs? Eu vou citar 3 aqui para vocês. A primeira delas é a diversificação. Você investe em vários fundos imobiliários comprando um único, então que ele vai fazer ali esse papel para você, de selecionar aqueles que eles consideram os melhores, de selecionar aquele que ele acha que vai crescer mais. E isso te possibilita estar diversificado com poucos ativos, com poucos fundos aí. A segunda vantagem aí é a questão da praticidade, porque ao invés de você ter que escolher ali 3 fundos imobiliários para começar, por exemplo, você pode escolher um fundo imobiliário ali, que você já tem essa diversificação e você consegue investir um pouco mais ao invés de distribuir os seus investimentos mensais. Por exemplo, você está começando ali com R$200. Ao invés de você comprar uma cota de um fundo e uma cota de outro fundo, você consegue investir em um único fundo e manter essa diversificação legal. E a terceira vantagem é que eles são fáceis de acompanhar.
Você não precisa ler ali, por exemplo, 3 relatórios, você lê um só e ele já te dá um panorama ali falando, olha, a gente está investindo nisso e nisso daqui, por essa e por essa razão, a gente está tirando esses fundos imobiliários aqui da nossa carteira por essa e por essa razão, por esse e por esse motivo, e você começa a entender um pouco mais o que faz mais sentido, se aquela estratégia você vê que tá legal ali, e por mais que você não goste dos fundos de fundo, que você não ache interessante investir neles, você pode usar como base para você ver como é que tá os seus investimentos, dar uma olhada ali no que o gestor tá falando para você que ele tá vendo para o futuro, e isso torna tudo um pouco mais simples. Apesar de que nada que eu tô falando aqui é uma recomendação, nem de compra, nem de venda, nem de nada, tá, gente? Eu tô colocando pontos aqui, tanto positivos quanto negativos. Inclusive, antes de eu falar aqui das desvantagens, deixa nos comentários pra mim se vocês já investem em FOFs, se vocês têm vontade de investir, por que vocês não investem ou por que vocês investem, que eu quero saber, combinado? Então, beleza, quais que são as desvantagens dos FOFs? Que tem de ponto negativo aí agora? Eu também vou falar 3 desvantagens para vocês. A primeira delas é que você precisa analisar todos os fundos imobiliários que aquele FOF tem em carteira. Por quê? Se você pega um FOF que ele está investindo em vários fundos imobiliários ali, 50 fundos imobiliários, mas todos eles são monoativo, monoinquilino, e aí dá algum BO na economia, o fundo vai sofrer e muito. Então, quando a gente pegou ali, que eu mostrei para vocês o exemplo do BCFF11, o ideal é que a gente dá uma analisada ali, pelo menos nos fundos imobiliários que ele tem uma posição maior, que ele investe mais. Por quê? Para saber como é que tá esses fundos, como é que tá, se essa estratégia é legal, se não. O que acaba indo bem de encontro com a segunda desvantagem dos FOFs, porque você terceiriza ali a sua escolha de fundos imobiliários, você passa isso para o gestor. Então toda a análise, toda a estratégia ali vai ser do gestor. E aí se você não concordar muito com aquela estratégia, você não pode fazer muita coisa. Se você já estiver investindo no fundo, às vezes você tem que resgatar ali para escolher um outro fundo de fundo. E aí quando eu falo de estratégia, é justamente aquilo que eu mostrei para vocês. Ganho de capital, dividendos, comprar e manter ele durante um tempo na carteira do FOF. E isso requer um cuidado muito maior, porque você deixa de investir em vários fundos imobiliários para investir em um único fundo, que no caso seria esse FOF aqui. Não que você vai colocar só ele na tua carteira, mas num exemplo aqui, você deixa de investir em 3, 4 fundos porque tem um FOF que já tem aqueles fundos imobiliários ali e você mantém essa diversificação. Se você está olhando por essa estratégia e aí o fundo vai lá e vende aqueles fundos imobiliários que você mais gostava, que eles tinham maior posição ali, é um ponto de atenção. E a terceira desvantagem é que em momentos de crise eles sofrem mais. Porque o que acontece? Querendo ou não, muitos fundos imobiliários vão dar uma certa prioridade para o ganho de capital. Eles vão comprar, mesmo que bons fundos, que pagam bons dividendos ali, que fazem parte de uma avaliação bem criteriosa, quando eles ganharem um pouquinho ali, quando eles tiverem uma valorização, eles querem vender. Só que aí é aquilo que eu falei para vocês, em momentos de crise isso fica um pouco mais complicado. Beleza, agora que vocês já entenderam as vantagens e as desvantagens, vamos fazer uma comparação aqui muito simples, tá? Eu não fiz nada muito bem elaborado não, algo bem simplesinho aqui para a gente colocar alguns pontos. Então aqui a gente tem 2 carteirinhas, onde eu peguei aqui 3 fundos de fundos, 3 FOFs, e peguei aqui 3 fundos imobiliários de setores diferentes. Eu peguei aqui, no caso dos fundos de fundo, o KISO 11, que é um fundo que a gente tem na nossa carteira aqui do canal, o HFOF, que ele é um fundo bem reconhecido aqui no setor dos FOFs, e o BCFF, que eu mostrei para vocês lá o que a gente tem que olhar e tal. Aqui na nossa carteira de fundos, aqui eu peguei os mais famosinhos, digamos assim. Peguei o do Logística, o HGLG11, peguei de Shopping o XPML11 e peguei aqui um fundo imobiliário de papel bem conhecido, que é o MXRF11. E antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro aqui para vocês que eu não tenho nenhum desses fundos imobiliários em carteira, tá? Então eu coloquei aqui puramente para exemplificar para vocês. Nesse exemplo, eu coloquei aqui o ativo e o dividend yield. Tá vendo que a média dos fundos imobiliários de fundos paga aqui 10%. Se a gente for dar uma olhadinha, tá pagando 10,03, 10,3,
muito próximo disso. E a média aqui do HGLG é de 9% no ano, do XPML é de 8% e do MXRF11 é de 12%. Levando em consideração esses dados aqui e esses fundos imobiliários aqui, investir numa carteira de FOFs faz muito mais sentido porque você consegue aqui média de 10%, enquanto escolhendo fundos aleatórios aqui você consegue um pouco menos. Lógico que se a gente pegar um outro fundo imobiliário de papel que tem muitos pagando muito mais do que 12%, essa média aqui vai aumentar. Lógico que se a gente pegar um fundo de fundo com uma estratégia muito mais de ganho de capital, essa média aqui também vai aumentar. Por isso que eu peguei aqui fundos mais estáveis e mais conhecidos para fazer essa comparação. E aí uma coisa que muita gente me pergunta, Mari, mas os fundos de fundos têm as taxas, é taxa sobre taxa, não vale a pena. Gente, esses 10% aqui, ó, é livre, é o que o investidor recebe. Esses 9% aqui é livre, é o que o investidor recebe. Então a gente tem que falar o seguinte: o fundo de fundo, ele tá cobrando uma taxa de administração? Ele vai cobrar uma taxa de administração? Vai, como todo outro fundo imobiliário. Então, o que ele tá fazendo? Investindo em cotas de outros fundos imobiliários, pegando esse rendimento, distribuindo para você. E ele tá te cobrando essa taxa justamente para escolher os melhores fundos imobiliários e por conta disso, também tá te entregando um rendimento maior. Então, dizer que um fundo de fundo não é legal só porque ele cobra taxas não faz sentido. Beleza, agora que vocês já entenderam por que eu acho super interessante os fundos de fundo e por que tem os pontos negativos também, eu acho que muita gente fala assim, você é iniciante, investe só em fundos de fundo. Você tem que escolher, olhar ali quais são os fundos que aquele fundo de fundo investe. É um processo, é uma análise. Se você não souber analisar outros fundos imobiliários, como é que você vai analisar um fundo de fundo? Então, sempre dá uma olhadinha nisso daí, tá? Mas agora que eu mostrei isso aqui pra vocês, eu não quero que vocês entendam que ter só FOF na carteira faz mais sentido do que ter vários fundos imobiliários ali, ter uma diversificação legal, tá? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês que, na média, os fundos de fundo pagam um pouquinho mais, não dá pra gente desprezar isso, e que faz sentido sim para uma estratégia de longo prazo, pelo menos na minha estratégia, tá? Para vocês aí tem que avaliar, cada um tem uma estratégia diferente, mas pode fazer sim uma estratégia legal, eu pegar, por exemplo, esses fundos aqui e acrescentar um FOF, e acrescentar um outro fundo imobiliário aqui de outro setor ou até do mesmo setor desses daqui. Enfim, a gente pode montar nossa própria carteira e colocar setores diferentes e ainda assim estar diversificado e manter uma média legal de dividendos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like se vocês gostaram. Se inscreve para não perder mais conteúdos por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal, hein? Tchau!